el desenvolupament sostenible, com ho veieu? És a dir, què representa per vosaltres? Què és el que podria ser l'essencial, el més important d'aquest tema per cadascú de vosaltres? Potser comencem pel nostre convidat que ha vingut de més lluny. Bueno, vou falar o meu portanhol, pouco de catalão. Estou mais perto de onde me originei, mas inicialmente é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agradecer o convite de Dr. José Vicente, de José Lázaro, um agradecimento especial ao IES, porque é uma escola internacional e não cortei na minha trajetória de vida o cordão umbilical, não de pediatra, mas de ensino, porque durante alguns anos lecionei como professor de pediatria e sempre nas instituições que sigo, incentivo, né, que temos que aprender todos os dias. Então, é uma honra muito grande estar aqui nessa escola. Saudar a apresentação de Dr. Javier, a presença de doutora Helena, né, a presença de Dr. Nadal, e professor Pedro e o nosso colega atual presidente da União. Muitas graças por estar aqui. Mas acho que a saúde vive um momento muito peculiar em todo o mundo. Em todo o mundo. Não é uma peculiaridade da comunidade ibero-latino-americana, não é uma peculiaridade do Brasil, de Espanha. É uma situação de mundo. Somos felizes porque, com todas as dificuldades, com todos os recursos que aqui foram ditos, cada dia mais a sociedade tem necessidades infinitas. E os recursos, quer sejam privados ou públicos, são finitos, são limitados. Aliás, tem um autor francês que muito bem fala uma expressão. La saúde não tem preço, mas a medicina tem custos. Porque quando estamos enfermos, o que queremos? O melhor médico, o melhor tratamento, o melhor hospital. E quem financia isto? Não há plata mais que suporte isso. Os governos têm compromissos não só com a saúde, mas com a previdência, com a segurança, com a educação, a iniciativa privada, as pessoas têm nos seus orçamentos outros custos, mas nós, latinos, temos a felicidade de não termos a exclusão social que os Estados Unidos têm. 15% da população, 300 milhões de habitantes, cerca de 45 milhões, não tem nada. Não tem plata, não tem Medicare, não tem Medicaid. Esta é uma realidade. O tema de sustentabilidade é muito importante. Requer que todos nós tenhamos mudanças de atitudes. Requer que todos nós não olhemos só pelo primeiro lado do pensamento, que é a sustentabilidade econômica, mas a sustentabilidade social. A nossa área é social, as nossas áreas sempre da saúde estão brigando com as áreas econômicas de todos os países. Sempre queremos mais recursos, sempre se fala que tem que melhorar a gestão. Sim, tem que melhorar a gestão. Isto é um processo evolutivo do mundo. Mas tem no outro tripé, que é o tripé ambiental. Os hospitais são
inúmeros trabalhos comprovam isso, os maiores consumidores de energia, os maiores poluidores, o avanço da tecnologia, em que tu usas mais materiais descartáveis, para onde vão esses materiais? Mas tu não podes deixar de usar. Até onde vão os novos equipamentos, as novas tecnologias, a aplicação disto? Portanto, né, eu quero mais uma vez parabenizar a União Catalã, parabenizar a Jesuorde por ter esta oportunidade, e por isso, Rosé, te disse que isso vem em encontro ao nosso pensamento. Quando conseguimos realizar o Congresso Mundial de Hospitais, um tema no qual batemos muito foi sobre isto. Ontem, quando cheguei, estava conversando com Rosé e, talvez pelos hábitos escolares, guardo algumas mensagens. John Kenneth Galbraith, todos os senhores sabem quem é, dizia que 3 coisas na vida não têm volta: a flecha do arco que parte, a água do rio que se vai e a palavra proferida. Porque depois que tu falas alguma coisa, não voltas. Tu perdes uma amizade, perdes um negócio, perdes um relacionamento, e a sustentabilidade na saúde, eu diria que é a 4ª coisa. Porque se fala em qualificação, se fala em acreditação, se fala em gestão, isto tudo, no final, vai estar preso a algo que o mundo se encontra hoje. Porque nós somos grandes agressores do mundo. E a saúde é um motor da economia de todos os países. Vejam a complexidade que é esse setor, desde o atendimento, desde lidar com vidas, com pessoas, a toda a máquina que está ao seu redor, ao todo o emprego que propicia, a todo o percentual de PIB de todos os países. Portanto, temos que mudar as nossas atitudes, temos que ter esta consciência dada principalmente pela sociedade, pela necessidade da nossa população, para que possamos propiciar um atendimento de melhor qualidade e, como diz a OMS nos últimos anos, com mais segurança para o paciente. Fazendo mais com menos recurso. Esta seria uma dos pilares no qual temos que pensar. Acho que inicialmente podemos parar aqui, vou estar à disposição e colocar algumas coisas.